Chegamos agora ao momento de estudo da palavra. Meu nome é Antônio Augusto, sou seminarista da Primeira Igreja Batista em Pouso Alegre, Minas Gerais, e faço teologia no Seminário Martin Luther. Eu gostaria de primeiramente agradecer ao programa pelo convite para participar desse momento que é tão importante para nós, pois agora é o momento onde aprendemos mais sobre o Senhor e a sua verdade. A rádio está com uma série de mensagens com o tema Apostasia da Fé e a Decadência da Sociedade, um assunto que realmente deve ser proclamado em tempos tão difíceis como o nosso, onde o pecado se faz presente tanto fora da igreja quanto dentro das nossas congregações. Nessa série de mensagens tem se trabalhado o texto de 2 Timóteo, capítulo 3. Eu peço que o ouvinte acompanhe agora a leitura do texto bíblico. Eu vou estar lendo aqui 2 Timóteo 3, do versículo 1 até o 5, que diz o seguinte: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Vamos neste momento fazer uma breve oração antes do nosso estudo. Senhor, que Tu estejas trazendo neste momento luz sobre a Tua palavra, que possamos aprender mais sobre a Tua vontade e que possamos realmente viver esta realidade que o Senhor propõe aqui para nós. Que esse aprendizado venha não só entrar pelo meu ouvido, mas realmente atingir o meu coração. Que o Teu Santo Espírito esteja falando aos corações de todos nós neste momento. É esta oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Querido ouvinte, logo de cara, quando olhamos para esse texto, percebemos que ele apresenta para nós uma lista de pecados presentes na humanidade. Para tornar a mensagem ainda mais clara para você que tem nos escutado, o programa tem pegado cada um desses pecados e detalhado sobre a realidade de cada um deles, sendo que hoje falaremos sobre os presunçosos e os soberbos. Antes de entrar neste tema, é importante relembrarmos algumas coisas que até já foram ditas em programas anteriores sobre o contexto dessa carta, mas que é relevante para a gente compreender o que está acontecendo aqui. Ela é escrita pelo apóstolo Paulo, o grande missionário, pastor da igreja primitiva. Ele escreve ao seu amado discípulo Timóteo para fortalecer a sua fé e exortá-lo a seguir firme em Jesus, em Cristo, na verdade. Ela foi escrita em um momento muito difícil da história, pois a perseguição aos cristãos só aumentava, e agora o próprio Paulo, o próprio apóstolo, sabia que a sua vida estava chegando ao fim. Afinal, logo ele seria martirizado, morto pelo Império Romano, por conta da sua fé em Jesus Cristo. É nesse contexto conturbado da igreja primitiva que Paulo começa então a alertar este jovem pastor sobre os tempos difíceis que a gente vive agora, depois do ministério terreno de Jesus Cristo. É interessante destacar que ele poderia enfatizar diversas coisas que estão relacionadas a esse tempo que a gente vive. Ele poderia falar de guerra, fome, enfermidade e outras calamidades. Porém, o mais horrível para Paulo era uma coisa: a triste realidade da decadência moral da humanidade, o pecado
que ocorre neste mundo. Nesse alerta, o apóstolo destaca estes pecados. Vale ressaltar novamente aqui que não estamos falando somente do mal presente fora das igrejas, porque muitas vezes quando falamos de pecado, apontamos para o lado de fora. Porém, esses hábitos pecaminosos muitas vezes, infelizmente, adentram as portas das nossas congregações. Afinal, sabemos que existem pessoas secularizadas em nossas igrejas, sendo que muitos frequentadores dos nossos cultos ainda não foram verdadeiramente alcançadas pelo Evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. É nesse contexto, então, pessoal, onde a gente está olhando para esta maldade que há no mundo, que iremos falar hoje de um pecado que tem cercado a vida de muitas pessoas. Afinal, nos nossos dias não é tão incomum encontrarmos pessoas presunçosas e soberbas. A pessoa presunçosa e soberba é aquela que se supõe melhor do que as demais. Uma pessoa que acredita ser superior. Ela é cheia de orgulho dos seus feitos e muitas vezes trata mal o próximo, pois se acha melhor do que ele. Por conta disso, o orgulho é responsável por diversas divisões que ocorrem em nosso mundo e até mesmo dentro da igreja, onde pessoas excluem outros dos seus convívios por acharem que são superiores. O famoso pregador Hernandes Dias Lopes, comentando esse texto, diz que o indivíduo soberbo, ele vive de nariz empinado e andando de tamanco alto. Ele tem mania de grandeza e vê a si mesmo como superiores aos demais, nutrindo certo desprezo por todos. Além das divisões que o orgulho traz, muitas vezes o orgulho ele é responsável pela frieza espiritual e ao auto-engano. Afinal, o soberbo ele acredita ser uma ótima pessoa e não se quebranta mais diante de Deus por conta dos seus pecados. Não é à toa que um teólogo do período da Reforma, chamado João Calvino, ele diz que, sendo o orgulho presente no homem, ele nos leva sempre a pensarmos em nós mesmos como justos, íntegros, sábios e santos, coisa que não somos, pessoal. Não somos isso. Com toda certeza, por essa breve descrição, já dá para ver que essa prática, esta característica, a pessoa ser soberba, a pessoa ter esta visão de si mesmo elevada, é completamente contrária ao ensino de Deus. Lá no Antigo Testamento, o Senhor já condenava o orgulho por meio do sábio em Provérbios 16, 18. Olha aqui o que a palavra de Deus diz. Provérbios 16, 18 vai dizer: o orgulho precede a destruição, a arrogância precede a queda. Além do Antigo Testamento, a gente vê claramente na mensagem do Novo que o espírito humilde é aquilo que Deus deseja. Cristo, ele é enfático em dizer que o reino dos céus é das pessoas de espírito humilde. Quando Jesus prega, por exemplo, o seu famoso Sermão do Monte, a primeira pregação pública de Jesus, onde ele fala sobre a ética do reino, sobre as características dos seus discípulos, ele diz o seguinte, lá em Mateus 5,3: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vou ler aqui novamente, Mateus 5, versículo 3. Jesus diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles, dos humildes de espírito, é o reino dos céus. A palavra de Deus como um todo anuncia a humildade,
anuncia a comunhão plena com os irmãos, a caminhada junto com o próximo, auxiliando um ao outro nas quedas. Enfatiza a necessidade do homem reconhecer a sua fraqueza, os seus erros, os seus pecados, reconhecer a sua pequenez, confiando somente na graça de Deus para o nosso sustento e salvação. O verdadeiro evangelho, ele nos leva para o caminho da humildade, porque as boas novas anunciam para nós que somos pecadores, pois o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 3:23, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então todos nós somos pecadores. Infelizmente temos essa mancha em nossas vidas e precisamos urgentemente do favor de Deus. Não há mérito em nós, não há motivo para nos vangloriar. Somos salvos somente pela obra de Jesus Cristo, pela obra de Deus em nossas vidas. Hoje tem muitas igrejas falsas por aí, com falsos profetas, anunciando um outro evangelho que alimenta o orgulho das pessoas. Esses falsos profetas dizem para as pessoas que elas são merecedoras de bênçãos, que elas são especiais, que elas são boas. Diz que essas pessoas devem buscar destaque, altas posições. Diz que você é o centro do mundo e a sua vida deve ser uma coleção de vitória nos seus empreendimentos terrenos. Entendam de maneira clara que o Evangelho, a verdadeira mensagem de Jesus, não vem encher o nosso ego. Não vem. Pelo contrário, a verdadeira mensagem bíblica de Deus expõe o nosso pecado e nos mostra que se não fosse por Cristo, estávamos condenados. O próprio apóstolo Paulo, na primeira carta que ele escreve a esse mesmo discípulo Timóteo, no capítulo 1, versículo 15, vai dizer o seguinte: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu, Paulo, sou o pior. 1 Timóteo 1:15. A verdadeira mensagem de Cristo nos leva à compreensão da obra salvadora de Jesus e nos leva a ver o nosso pecado. Paulo entendia tão bem essa mensagem, querido ouvinte, que o orgulho passava longe dele. Paulo se via como o pior dos pecadores, mesmo diante de tantas obras que esse homem realizou. Não havia ego e soberba em sua fala, somente adoração a Jesus Cristo, o seu Salvador. É esse o tipo de relacionamento que devemos buscar com Deus. Esvaziarmos de todo o nosso orgulho, reconhecermos os nossos pecados e confiar somente na obra redentora de Jesus Cristo, nos revestindo da humildade e dobrando os nossos joelhos diante da cruz do Calvário. Diante de tudo isso que a gente pôde ver hoje em relação a este espírito orgulhoso, soberbo, e este chamado à humildade, ao verdadeiro relacionamento com Deus, ao verdadeiro evangelho, o que a gente pode aplicar para a nossa vida? O que você, ouvinte, pode tirar como lição? Eu queria trazer algumas aplicações aqui. A primeira aplicação que eu trago é: busque um lugar onde se pregue o verdadeiro evangelho. Esta carta de Paulo foi escrita tendo como alvo aconselhar o pastor Timóteo. Paulo destaca esses pecados a fim de que ele estivesse preparado para esse tempo difícil que vivemos e que ele não trilhasse esse caminho mau, que ele fosse um bom pastor.
Sabemos que hoje, infelizmente, muitos falsos líderes têm se levantado e pregado um outro evangelho que não agrada a Deus, mas aos homens, que alimenta o orgulho e o ego de cada um. Diante disso, fica aqui o alerta para você, ouvinte. Busque uma igreja que pregue o verdadeiro evangelho, de arrependimento dos pecados e plena confiança na salvação somente pela fé em Jesus Cristo. Talvez você tenha escutado esse programa semanalmente, conheceu o evangelho, mas ainda não buscou uma igreja local. Faça isso, porque a igreja faz parte da vida cristã. Quando conhecemos o evangelho, quando somos resgatados para próximos de Jesus Cristo, quando somos salvos por meio da fé, também somos incluídos em meio a um povo, ao povo de Deus. Busque uma igreja para poder crescer, para poder ser trabalhado pelo Espírito, para poder viver esta realidade. Mas busque uma igreja com sabedoria. Busque uma igreja que tem pregado a verdade, porque sabemos a infeliz realidade que muitas igrejas não têm pregado a verdade bíblica por aí. Uma segunda aplicação que eu trago aqui para vocês é: seja um imitador de Jesus Cristo. Ele é o nosso maior exemplo de humildade. O discípulo de Jesus, aquele que é seguidor de Jesus, deve buscar andar como o Mestre andou. Cristo é o nosso maior exemplo de humildade, pois ele, mesmo sendo Deus, ele assumiu uma natureza humana. Ele veio à terra, mas ele não habitou em palácios. Ele, que é rei sobre todo o universo, ele não habitou em palácios. Pelo contrário, ele, em toda a sua humildade, ele nasceu em uma pequena manjedoura. Ele andou com os oprimidos. Ele trouxe alívio aos cansados e sobrecarregados. E mesmo sendo o grande líder do povo de Deus, o próprio Deus encarnado, a segunda pessoa da Trindade, mesmo sendo tudo isso, ele chegou ao ponto de lavar os pés dos seus discípulos amados. Devemos evitar o caminho da soberba, mas como Cristo, nos revestir de humildade, vivendo em comunhão com os meus irmãos e servindo um ao outro. Terceira aplicação que eu queria trazer aqui para você. Se você se identificou como uma pessoa orgulhosa, alguém que está com o ego cheio, há um caminho de restauração. Esta mensagem de hoje foi uma mensagem dura. A gente tratou aqui de pecado, tratou de coisas que às vezes toca lá no íntimo do nosso coração, na maldade que há em nós. Mas saiba que a mensagem de hoje ela é dura, mas também é uma mensagem de esperança. Porque se Deus permitiu que você escutasse essa mensagem, há mais uma oportunidade para você reconhecer o seu erro e voltar para Deus com o coração quebrantado e contrito. Saiba que o Senhor traz perdão para aqueles que verdadeiramente se arrependem. Em 1 João 1:9, a palavra de Deus vai declarar o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Vou ler novamente esse versículo que é lindo para nós e que temos que ter realmente na nossa mente. 1 João 1:9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Que mensagem linda, que texto maravilhoso. Essa é a mensagem do Evangelho que traz perdão e restauração para a nossa vida. Busque o Senhor
e clame para que o Espírito Santo trate esse pecado e te leve a um caminho de humildade. Nesse momento, ouvinte, queria orar com vocês. Um momento onde a gente vai pedir ao Senhor para que Ele cuide de nós durante essa difícil caminhada no mundo, em tempos tão conturbados como o nosso. Oremos a Deus. Senhor Deus, grandioso Pai, obrigado, Senhor, por este momento onde a gente aqui pôde ouvir mais da Tua palavra, podemos aprender um pouco mais contigo, Senhor. Obrigado porque Tu, sendo um Deus santo, apresenta para nós aquilo que é verdadeiro, aquilo que é bom. Senhor, perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas falhas e fraquezas, perdão porque constantemente, mesmo conhecendo a Ti, ainda falhamos e caímos. Senhor, neste momento, eu gostaria de pedir a Ti, a clamar pelo Senhor, para o Senhor, por cada um que está aqui ouvindo e também pela minha vida. Nos proteja do coração orgulhoso e soberbo. Que o Senhor nos leve para um caminho de humildade, reconhecendo as nossas fraquezas, buscando no Senhor a salvação, buscando no Senhor a restauração, a santidade. Que possamos viver não com o nariz em pé, mas viver lado a lado com os nossos irmãos, um ajudando o outro. Que possamos crescer como igreja e levar a Tua verdade para o mundo, não só por meio das palavras, mas também por meio do nosso testemunho diário. Que o Senhor esteja abençoando o nosso dia, a nossa semana, que possamos andar cada vez mais conforme a Tua vontade, que possamos seguir diariamente o exemplo maior, que é o exemplo de Jesus Cristo. É essa oração, meu Deus, que eu faço em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado e nosso Senhor. É esta oração que fazemos. Amém. Muito obrigado pelo privilégio de poder compartilhar a mensagem com vocês. Que Deus esteja trabalhando as nossas vidas e que possamos realmente viver uma vida nova em Cristo. Que possamos ser santificados pelo Espírito Santo diariamente e glorificar ao nome do Senhor a todo momento. Deus abençoe vocês.